Acompanha aí o videozinho, por favor. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda, simplesmente. Ok, vestibulando. Então, olha só, vocês viram aí que é isso que acontece no microscópio eletrônico, é realidade. Lá existem elétrons e o elétron lá se comporta como uma onda, criando aquelas interferências, tá? E é uma aplicação prática. Então, o elétron, ora, se comporta como partícula, como nós conhecíamos até então, e nesse fenômeno da difração, ele se comporta como onda, tá? Igual como a luz. A luz
na difração e na interferência se comporta como onda, e no efeito fotoelétrico ela arranca o elétron instantaneamente, se comporta como partícula corpuscular, ok? Interessante observar aí, vestibulando, que na hora que o elétron ele sofre a difração, mas na hora que botou um observador, ou seja, se você vai medir ali o elétron, você vai ter que botar uma luz para ver o elétron, por qual fenda ele vai passando. Se você coloca uma luz, você coloca uma onda, nós sabemos que a onda transporta energia, essa energia vai, tem fótons, vai bater nesse elétron, vai interferir nesse elétron. Então eu tenho uma outra situação. Por isso que quando colocou lá o observador, que seria uma luz ali, um raio incidindo, o elétron se comportou, deu outro resultado, porque só o ato de medir interfere na medição, interfere no que está acontecendo. É por isso que nós temos dificuldade, é por isso que existe, no início da aula nós falamos do princípio da incerteza de Heisenberg, que ele diz o que, Heisenberg? Que você não pode determinar a velocidade e a posição do elétron com exatidão, tá? O que você pode determinar é a velocidade com uma certa incerteza, tem um valor próximo, e quanto mais próximo você souber essa velocidade, pior você vai saber a posição, tá? Porque o ato de medir, como vocês viram no experimento, ele interfere no que vai ocorrer. E se você quiser saber mais a posição, com uma certa incerteza mínima, a velocidade, aí você vai ter uma incerteza pior ainda, então é difícil. Então, se você quer medir a velocidade do elétron, o que você pode medir não é a velocidade dele, com exatidão. Os físicos vão medir uma variação, uma incerteza na velocidade. Aí depende da situação, se ele vai querer que a incerteza na velocidade seja a mínima possível, ele vai ter, mas não a velocidade exata, a velocidade com a incerteza pequena, mas em compensação ele não vai ter uma posição, com relação à posição, a incerteza vai ser maior ainda. E se no outro evento ele quiser preservar mais, quiser saber a posição não real, mas com a incerteza mínima, então ele vai conseguir essa posição com a incerteza mínima, mas em compensação a velocidade vai dar uma incerteza maior ainda. Então você não consegue medir a velocidade e a posição exata do elétron, tá? E lembre-se, o próprio ato de medir interfere no fenômeno quântico. Por isso que é difícil, porque para medir você vai jogar fótons, energia ali que vai bater na escala atômica com aquelas partículas elementares ou com o elétron que você está estudando, ok? Por isso no início da aula a gente fez até a expressão, calculou de quanto seria aí o princípio da incerteza. É bom vocês depois assistirem dessas aulas, daqui uns 4, 5 dias essa aula está aí no nosso blog, onde você pode passar, repetir, dar pause, né? Põe para carregar, assiste na Lan House, em casa, discute com seus colegas, com seu professor, mas aprenda esse assunto que é importante lá para o vestibular, ok? Então, vocês viram aí no desenho, no experimento, que quando botou um observador, que aquele observador botou um olho, mas seria, por exemplo, uma luz, a situação já foi outra. É por isso que a física hoje mudou muito, as leis de Newton não valem mais, nós estamos num outro universo de Einstein, de Bohr, da física quântica, tá certo? É uma outra realidade, é uma outra teoria, tá? Que deu certo, está aí, e os avanços que nós temos tecnológicos, tudo que nós temos aí foi devido a essa nova lei aí, as novas leis aí da física quântica e da parte de Einstein, de relatividade e tudo. E com isso aí, vestibulando, nós temos um outro mundo, um novo universo que foi substituído e houve esses avanços. Mas o que é estranho é que nós estamos agora mais com probabilidade, ou seja, se você não consegue saber onde está com certeza um elétron, a sua posição e a sua velocidade, imagina as medidas futuras. Então, por isso que o que nós podemos saber em todos os sentidos do universo daqui para frente, saindo das partículas elementares para frente, o que nós podemos ter são probabilidades do que pode ocorrer, tá? E todos sabem que aí nessa parte de probabilidade, até o próprio Einstein chegou a discutir um pouco com o Bohr, que ele dizia, será que Deus joga dados? Ele não aceitava essa parte de probabilidade, embora Einstein contribuiu muito, Bohr foi outro demais que contribuiu até com o princípio da incerteza e muito, né? Foi um dos grandes físicos aí, e hoje nós temos mais físicos aí, e a tecnologia está cada vez melhor com o uso de computadores e tudo, mas foi devido a essa nova geração de física moderna que criou novas leis, que tem agora uma outra realidade, deixando para trás aquelas leis de Newton, força-peso, aquelas coisas que não existem mais, ok, vestibulando? Então, nós vamos agora só continuar aqui mais umas questõezinhas de efeito fotoelétrico, para a gente fechar esse assunto que eu prometi trazer para vocês no início da aula, a princípio da incerteza, e fechando o efeito fotoelétrico que a gente já tinha começado outro dia, ok? Nós demos também já uma aula de relatividade de Einstein, tá toda, acho que já está lá no nosso blog, se não tiver,
nesses dias vai aparecer, porque nós estamos editando e vai entrar um certo pacotes aí de aula, tá? E tem uma aula lá de 2 horas só sobre a parte de relatividade de Einstein, onde a gente mostrou que o tempo não é mais absoluto, aquela coisa toda, para um irmão numa nave, dilata mais, passa mais devagar do que o que fica aqui na Terra. Nós fizemos toda essa explicação, você pode assistir no blog se perdeu essa aula. Então vamos fechar aqui o efeito fotoelétrico. Acompanha aí na telinha. Então eu tenho um certo metal, incido aqui uma onda, está vindo aqui uma onda, né? A cor vermelha, se for a cor azul também é uma carga em movimento, gera aí uma frequência, uma onda. Essa onda incide no metal, se ele conseguir arrancar o elétron que está preso no metal, aí nós vamos ter aqui o elétron sendo arrancado, sendo lançado para fora, tá? Então ocorreu o efeito fotoelétrico quando esse elétron é arrancado, ok? Aqui é um exemplo na prática, ó, a luz vem, incide no metal, arranca os elétrons e aí gerou uma corrente elétrica e faz, por exemplo, uma porta do supermercado abrir, um alarme disparar. Quando você entra, o ser humano, para cá, nós, ser humano, nós temos cargas, então sai uma onda da gente, tá? Aí se você coloca um equipamento para acionar esse equipamento com a energia, com a energia ou com a frequência que é igual à nossa, a onda gerada pelo nosso corpo, tá? Então vai sair essa onda e dispara esse equipamento. É como se a gente fosse um controle remoto. Então existem alguns alarmes que funcionam de acordo com sua frequência. Quando você entra, a frequência incide lá e acende a luz, gera corrente, como ocorre em alguns banheiros, em alguns locais, que quando você entra, a luz acende. Então ali ocorre efeito fotoelétrico também, que é provocado pela radiação do seu corpo, ok? Então olha aí na telinha, a luz incide e arranca os elétrons, ok? Incide aqui nesse metal que vocês estão vendo aí, ó, nesse metal que vocês estão vendo. Então de tal forma, vestibulando, que esse metal aqui, essa luz incidiu e arrancou esses elétrons que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Beleza? Continuando aqui, ó, no efeito fotoelétrico, explico por que a razão da fotocorrente depender da intensidade da fonte luminosa, mas não da frequência. Então lembre-se, quanto mais intensidade, mais fóton vai chegar aqui, ó, mais elétrons vão ser arrancados. Então ele sai com a mesma energia, tá, cinética, tá, porque é a mesma cor, eu só mudei a intensidade, só aumentei o número de raio de luz. Ou seja, troquei uma lâmpada de 10 watts por uma de 100 watts. A de 100 watts vai ter mais intensidade, então vai arrancar esses elétrons, ok? Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica. Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide no metal. A energia dos elétrons emitido por essa superfície metálica depende. A energia dos elétrons vai depender de quem? A energia da luz menos a energia, a função trabalho, menos a energia para arrancar do metal. Então a energia cinética do elétron vai depender da energia da luz, tá? E a energia é quem? É H vezes F. A energia depende da frequência. Então, resposta apenas da frequência da luz, ok? Então, repetindo a questão, lendo devagarinho para vocês entenderem, vestibulando, fechando isso daí. Ó, elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica. A energia dos elétrons emitido por essa superfície metálica depende, então a energia dos elétrons é a energia cinética. A energia com que os elétrons saem depende da energia que vem da luz menos a energia para arrancar do metal, que a gente chama função trabalho. Então se a luz vem com 5 e para arrancar o elétron gasta 2, então a energia cinética vai ser 3. Então de quem é que depende essa energia cinética? Da energia da luz. Dizer que depende da energia da luz é dizer que depende de quem? De uma constante vezes a frequência, que quanto maior a frequência, maior a energia. Então, a energia cinética depende da energia da luz, ou seja, depende apenas da frequência da luz, ok? A intensidade não muda a energia com que sai o elétron. Se eu ponho uma lâmpada, tinha uma lâmpada de 10 watts e coloco uma de 100, a intensidade só vai aumentar a quantidade de elétrons que sai, só vai aumentar a corrente elétrica, mas a energia deles não. Beleza? O que ocorre no efeito fotoelétrico quando se aumenta apenas a intensidade da luz? O que ocorre no efeito fotoelétrico quando se aumenta apenas a intensidade da luz que incide no metal? Então, aumentando apenas a intensidade da luz, vai aumentar o quê? O número de elétrons que sai. Porque se eu aumentei a intensidade da luz, mais elétrons vão ser arrancados. Ó. Voltando aqui rapidinho, ó, bem rapidinho para vocês. Ó. Antes eu tinha só uma lâmpadazinha de 10 watts, então ela mandava uma onda, arrancava um elétron.
Se eu troco essa lâmpada de 10 e coloco uma de 100 watts, ela vai mandar com a mesma energia, mas ela vai mandar mais fótons, então vão arrancar mais elétrons. Então, quando eu mudo a intensidade, só muda a quantidade de elétrons aumentado, ou seja, a corrente. Então, a resposta, voltando aqui, ó, o que ocorre no efeito fotoelétrico quando se aumenta apenas a intensidade da luz incidente. Então, quando aumenta a intensidade da luz, o número de elétrons emitidos aumenta também, ok?